Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21, módulo 21 da apostila de língua portuguesa, que se refere a preposições e interjeições, tá bem? Então vamos lá. Então, primeiramente, o que são preposições? Preposições são palavras que ligam outras palavras e às vezes orações. Isoladamente, elas não possuem função sintática, porque elas vão sempre se ligar a outras palavras e possuem na frase um valor semântico, agregada, logicamente, a outras palavras. A função da preposição é subordinar um termo ao outro. Então, como nesse exemplo aqui, ó, o chefe da nação sentiu-se ameaçado. Nós temos uma preposição de mais o artigo a, e ele está se ligando sintaticamente à nação, tá bom? E se subordina à ideia de chefe. Então, o chefe da nação, o chefe da repartição, o chefe da fábrica. Então, nesse caso aqui, a preposição ela é subordinada à ideia de chefe e está agregada à ideia de nação, tá bom? Então, vamos continuar. As preposições elas podem ser de dois tipos, tá bom? O primeiro tipo são as preposições essenciais, que são aquelas que a gente tem a musiquinha que a gente aprende quando criança. Então são essas aqui, ó: a, até, a ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. E às vezes entra o traz aqui também, tá? Nesse quadrinho a gente tem todas essas mesmas preposições que estão aqui em cima, com exceção do traz que a gente vai falar depois. E temos também as preposições que são acidentais, que elas não são preposições, mas elas podem ocorrer também como preposições. Então são essas aqui, ó: afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão e visto, como estão descritas aqui no quadrinho. As acidentais, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, não obstante e segundo. Então reparem que no quadrinho tem até algumas, por exemplo, não obstante, que não está aqui em cima, e aqui em cima tem o visto e o senão, que não está aqui no quadrinho, um complementando o outro. Nós temos também o que a gente chama de locuções prepositivas: ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Aí uma observação, ó: na língua portuguesa, a última palavra sempre é uma preposição, tá bom? Então, quando a gente tem aqui, ó, lutou contra mim, reparem a palavra contra, é uma preposição. Confiava a mim seus segredos, ó, o a como preposição. Todos comeram, salvo tu, ou salvo você. Salvo aqui é uma preposição. E aqui, ó, nós temos as preposições essenciais e as preposições acidentais. Então, reparem que salvo é uma preposição acidental, enquanto que o contra e o a são preposições, como a gente falou, essenciais, tá bem? Então, continuando. Essas aqui são as principais locuções prepositivas. Não quer dizer que não existam outras, mas essas são aqui as que a gente mais usa: abaixo de, a fim de, antes de, diante de, graças a, junto de encontro, sob pena de, acima de, além de, depois de, em fase de, junto a, defronte de, em frente de, a respeito de, acerca de, apesar de, ao invés de, em vez de, junto com, através de, em frente a, ao encontro de. Então essas aqui, esse quadrinho, ele está nos dando as principais locuções prepositivas, tá? Então aqui nós temos algumas relações semânticas. O que são relações semânticas? O que é semântica? Semântica basicamente é o significado dentro de um contexto, logicamente. Então as relações semânticas das preposições são os valores que são atribuídos a ela em relação ao seu significado dentro de um contexto. Então as preposições podem imprimir vários sentidos. Aqui nós temos alguns que podem se ramificar, se multiplicar. Então nós temos aqui, ó, sentidos de modo, sentido de preço, de direção, de companhia, de instrumento. Aqui nós temos uns exemplos, olha. Quando a preposição é de modo:
Comer um bife a cavalo. Esse a é de modo. E era para ter uma crase aqui. Me desculpem o erro de digitação. Preço, ó. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Cara, essa casa, hein? Então, olha só. Esse em é uma preposição da ideia de preço. Atirou-se sobre o herói. Preposição sobre. Companhia. Foram viajar com os amigos. Com os amigos, o com aqui, ó, da ideia de companhia. De instrumento. Martelava com o ferro. Então, olha só, a preposição com, ela já tem outro significado da com os amigos, com o ferro. Então, aqui, ó, com, em cima é companhia, com, embaixo é instrumento. As preposições também podem exprimir vários outros sentidos, como a gente já falou. Aqui nós vamos ter, olha, 6 sentidos distintos: procedência, assunto, tempo, lugar, posição inferior e posição superior. Vamos ver os exemplos. Ó. Vim de Paris, olho de, indica procedência. Assunto, falou sobre linguística. Então, ó, sobre é o assunto. Tempo, por 10 anos vivi em Londres. Ó, por 10 anos, esse por, ele dá a ideia de tempo. Lugar, cantava pelos bares da vida. Olha o pelos. Ele está indicando o lugar. Posição inferior. O livro estava sob a carteira. Sob, posição inferior. O livro estava sobre a carteira. Posição superior. Tá bom? Então, voltando, ó. Para que servem as preposições? As preposições elas são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Tá? E aqui a gente está vendo, ó, coesão e preposição. Confio em você. Então, confio é o termo regente e o em você é o termo regido. Então, observe. Dá-se chance a garoto com curso primário completo que saiba conversar com os adultos, de cuidar de enfermos em descanso na praia. Reparem que aqui, ó, quando o termo regente está distante do termo regido, há problemas de coesão. Então, reparem que aqui, ó, o termo regente, da preposição de, está bem longe. Então, aqui a gente usaria outra coisa. Então, o termo regente é chance e o termo regido é o de. Então, reparem que há uma problemáticazinha de coesão. Então, o mais certo seria dar-se chance de cuidar de enfermos em descanso na praia a garoto com curso primário. Então, a gente teria que dar uma invertida nessa oração, tá bom? Agora, algumas curiosidades. O a pode funcionar como preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo. Como é que a gente pode diferenciar? Olha só. Caso o a seja um artigo, virá precedido de um substantivo. Isso é regra, sempre. O a, quando artigo, sempre vai acompanhar um substantivo. Ele servirá para determiná-lo como substantivo singular e feminino. Ó, a médica não quis nos atender. Como posso fazer a Júlia concordar comigo? Então vocês podem reparar que aqui eles estão precedidos de substantivo, tá? Ou melhor, de um artigo a, tanto médica quanto Júlia. Substantivo comum, substantivo próprio, tá bom? E ambos no feminino. Quando é preposição, além de ser invariável, liga dois termos e estabelece relação de subordinação. Ó, cheguei à sua casa ontem pela manhã. Vocês podem, na dúvida, trocar esse a pela preposição em, ou, em alguns casos, pela preposição para. Então, ó, cheguei em sua casa ontem pela manhã. Então, a gente sabe que esse a é uma preposição. Não queria, mas vou ter que ir a outra cidade para procurar um médico. E esse segundo a, por que eu sei que é uma preposição? Porque eu posso trocá-lo pela preposição para. Não, não queria, mas vou ter que ir para outra cidade para procurar um médico. Então vocês podem reparar que na dúvida, no uso da preposição a, se é uma preposição a, vocês podem reparar se o termo está ligado a um verbo. Então, ó, quem chega, chega a algum lugar
ou de algum lugar, ou em algum lugar. Então esse a está ligado diretamente ao verbo. O verbo chegar ele é regido pela preposição a. E aqui o verbo ir ele é regido pela preposição a ou pela preposição para. Tá? Então ambos estão ligados a verbos. Então nesse caso aqui é um macetinho também para a gente saber se esse a é uma preposição. E aqui, ó, se for pronome pessoal oblíquo, estará ocupando o lugar e ou a função de substantivo. Nós temos Carol como parte da família. Ó, nós a temos como parte da família. Então, reparem que elas estão ligadas pelo contexto sobre parte da família. Então, em cima temos Carol, embaixo nós substituímos o substantivo pelo pronome oblíquo a. Então, nós a temos como parte da família. Creio que conhecemos nosso pai melhor que ninguém. Creio que o conhecemos melhor que ninguém. Reparem que esse o aqui, ele é um pronome oblíquo. Por que eu coloquei um no feminino e um no masculino? Para vocês verem que a função é a mesma. Então esse o aqui, ele nunca será preposição, tá? Não pode. E ele está substituindo o termo nosso pai. Então, ó, creio que conhecemos nosso pai melhor que ninguém. Creio que o conhecemos melhor do que ninguém. Nós temos Carol como parte da família, nós a temos como parte da família. Então, o a substitui o termo Carol. Então, nesse caso, ele não pode ser uma preposição, porque ele é o complemento do verbo. Então, nós temos a Carol. Quem tem, tem alguém, ou quem tem, tem alguma coisa. E esse a é um pronome oblíquo. Tá bom? Algumas observações que são até importantes agora. Ó. A preposição ela é sempre invariável. O que quer dizer isso? Ela não vai se modificar quanto a gênero e nem a número, ou seja, a preposição ela não tem masculino, feminino, nem singular nem plural. No entanto, ela pode unir-se a outras palavras que tenham, e assim estabelecer concordância de gênero e número. Então, quando a gente tem isso, a gente tem algumas relações em combinações e contrações que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, ó, para e pra. Na linguagem informal, a preposição para reduz-se frequentemente para o pra. Mas, quando a gente está falando de linguagem informal, basicamente na fala ou na escrita, não tem problema. Mas, quando a gente estiver escrevendo, redigindo um texto, redigindo uma redação, a gente não pode usar a preposição pra. Temos que desenvolvê-la, tá? Na sua forma para. Então, esse poeminha aqui, vocês podem reparar que ele está todo escrito em linguagem informal. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Então, todos esses prais estão escritos em linguagem informal. O poeta deu preferência para essa forma justamente para que pudesse dar maior fluidez ao texto e se aproximar da língua falada. Mas numa redação a gente não pode. Então, numa redação a gente usaria a linguagem formal, tá? Que é a linguagem padrão com que a gente escreve redações em língua portuguesa. Então, deveria ser na linguagem formal, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, tá bom? Depois, ó, como eu falei, a preposição traz. O sentido originário dessa preposição era além de. Atualmente, ela é, em geral, substituída pelas locuções atrás de e depois de. Como nós temos aí, ó. Para trás, apenas a imensa tristeza. Tá bom? Então, a preposição traz, ela vai muitas vezes vir seguida de outras. Depois, as preposições acidentais, segundo, conforme, exceto e salvo, são formas nominais que se converteram em preposições. O que são formas nominais? Formas nominais são substantivo, adjetivo, pronomes e numerais, tá bom? Então, elas foram sendo usadas como outras questões, ou seja, elas se converteram em alguns casos em preposição. Aqui nós temos a diferença ó, entre locução prepositiva e locução adverbial. A diferença entre locução prepositiva e adverbial é que na primeira, o último vocábulo é sempre uma preposição, e na segunda, nunca é preposição. O que isso quer dizer? Na locução adverbial, nós temos primeiro a preposição e depois o advérbio. Na locução, um advérbio, um pronome, um numeral ou um próprio substantivo. E na locução prepositiva, inverte-se isso.
a preposição vem sempre depois. Então, ó, vem de longe, advérbio de lugar, estava longe de ti, ó, longe de, preposição, tá bom? Locução prepositiva. A locução prepositiva em vez de, ao invés de. Em vez de significa no lugar de. Ó, a primeira preposição aqui, ó, a primeira locução. Em vez de significa no lugar de. E pode ser empregada também como sinônimo de ao invés de. Então, em vez de engenharia, faça medicina. Então, ao invés de engenharia, faça medicina. Então, nesse caso, a gramática da língua portuguesa diz que a gente pode usar tanto um elemento quanto o outro. Então, podemos usar as duas locuções prepositivas sem problema. Já em ao invés de, significa ao contrário de. Aqui, ó, outra observação distinta da primeira. E só pode ser empregada nessa acepção. Ao invés de ficar quieta, ao contrário de ficar quieta, respondeu-lhe. Tá bom? Aqui nós temos alguns usos, ó. É importante ressaltar que as preposições podem combinar-se ou contrair-se com outras palavras, mesmo que sejam de classes gramaticais diferentes. A combinação ocorre quando, ao juntar-se a outra palavra, não ocorre redução da preposição, não havendo, portanto, alteração fonética. Ao ligarmos a preposição e a ao artigo o, temos por combinação a preposição ao, como a gente tem aqui embaixo, ó. Preposição a mais artigo o, a gente tem o ao, e assim também no plural, com o artigo flexionando, tá? E temos também o uso da crase aqui, depois que é a preposição a mais o artigo a, que é igual ao a com acento grave, como a gente tem aqui no primeiro exemplo. A combinação é quando a gente junta sem perda de elementos de nenhuma das palavras. Agora, quando temos a contração, ocorre quando, ao juntar-se a outra palavra, a redução da preposição, podendo inclusive haver alteração fonética, ou seja, da pronúncia, ou junção de sons, geralmente, estamos falando de preposição mais artigo definido, indefinido ou pronome. Aqui, ó, os artigos definidos, o a, os as, os indefinidos, uma, uns, umas, pronomes, pessoal da terceira pessoa, que são os demonstrativos, os pronomes do caso reto, ele, ela, eles, elas, os pronomes demonstrativos, este, isto, esse, isso, aquele, aquilo, e suas variáveis no feminino e no plural. Ao ligarmos a preposição a ao artigo a, temos por contração a preposição a com acento grave. Ó. Utilizamos crase para indicar essa contração. A crase é a contração. A gente utiliza o acento grave, que é esse acento ao contrário, tá? Não é o acento agudo, se chama acento grave. Temos aqui a crase no plural, e olha aqui a junção, a contração do a da preposição a, mais os pronomes aquele e aqueles. Aí a gente coloca o acento grave em primeiro a. E aqui nós temos algumas contrações. De mais o, do, de mais ele, dele, de mais este, deste, de mais isso, disto, de mais esse, desse, de mais isso, disso, de mais aquele, daquele, de mais aqui, daqui, de mais ali, dali. Aqui com o em mais o, no, nele, em mais este, neste, mais isso, nisto, mais esse, nesse, mais isso, nisso, mais aquele, naquele, mais em um, num. Ó, a gramática aceita o uso do num. Vocês podem usar o num numa redação sem problema algum. Pode separá-los em um lugar ou posso escrever num lugar, sem problema algum. A preposição por, ó, pelo, pela, pelos, pelas. Reparem que a gente troca o R, o fonema re, pelo fonema lê, tá? Então houve mudança fonológica. Além, é lógico, do o, tá bom? E trocamos pelo e. E a preposição a gente já falou que quando a preposição a se junta com o artigo a ou as, forma-se o a com acento grave, que são as crases. E, portanto, o que são crases? Reparem aqui uma breve explicação histórica também. Ó. Com origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas,
mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a, e com o a de início dos pronomes. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado por intermédio da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase ou acento indicativo de crase. Para usar corretamente o acento indicador de crase é necessário compreender algumas situações. Então não podemos usar a crase o tempo todo. E aí a gente tem alguns casos. A crase pode ser empregada apenas diante de palavras femininas. Isso é uma regra básica. Essa regra é básica para quem quer aprender mais sobre o uso da crase. Apesar de ser a mais conhecida, não é a única, mas saber que, menos em algumas exceções, a crase não acontece antes de palavras masculinas já ajuda bastante, tá bom? Então aqui a gente tem esses exemplos. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Substituindo a palavra confraternização por encontro, a gente repara que a gente tem que usar o artigo. Então, foram ao encontro, foram à confraternização. Então, diante de palavra feminina, usou-se a crase. Depois, lembre-se de utilizar crase em expressões que indicam hora. Então, às 3 horas, começaremos a estudar. A partida de futebol terá início às 17. Ele esteve aqui às 8. No entanto, temos exceções. Mas quando as horas estiverem antecedidas por preposição para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento de crase, como nos exemplos embaixo. Então, reparem que aqui não tem as preposições para nem desde, tá bom? E nem até. Então, aqui, desde as 10 horas, não tem crase porque a preposição já é desde. Aqui é apenas um artigo. Para as 20 horas. Aqui não vai ter crase, porque a preposição para já está anterior. Então, se usar a preposição, o as antes de hora não tem crase. Locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. Aqui tem crase. Ela terminou a prova às pressas. Aqui também tem crase. E aqui a gente vai falar das interjeições. Então, as interjeições também são palavras invariáveis, tá? Em que muitas gramáticas chamam as interjeições de frases nominais, porque elas vão sempre representar um sentimento. Então, reparem que as interjeições são estruturas linguísticas simples que não possuem função sintática e podem ser compreendidas isoladamente. São invariáveis e são formadas principalmente por sons vocálicos e palavras soltas, como nesses exemplos aqui, Eita, aham, ai, ei, ufa, nossa, oxalá, francamente. Então, todas as interjeições elas vão ser acompanhadas por pontos de exclamação. Por que pontos de exclamação? Porque elas são usadas para exprimir emoções, sensações, estados de espírito. Então são usadas majoritariamente em frases exclamativas e apelativas. Sozinha, uma interjeição consegue transmitir o sentido de uma frase completa. O significado de uma interjeição depende do contexto em que ela é utilizada, como nesses casos aqui, de alegria, oba, viva, de estímulo, vamos lá, força, coragem, de aprovação, apoiado, boa, bravo, parabéns, de desejo, tomara, de dor, uai, quando a gente cai, de surpresa, nossa, cruz, caramba, opa, de interjeições de impaciência, puxa, pô, ora, interjeições de silêncio, shh, silêncio, interjeições de alívio, ufa, e aqui interjeição de surpresa, credo, cruzes, tá? E ficamos por aqui e nos falaremos na próxima aula, tá bom? Então, até breve.